Economia e meio ambiente andam juntos, né? Não tem como dissociar essas duas coisas. É folclore achar que são coisas antagônicas. A economia circular pode ser muito mais do que uma estratégia ambiental. Ela é também uma poderosa ferramenta de transformação social, desenvolvimento local e inclusão. Em mais esse episódio especial, que estamos gravando aqui no Send, vamos receber uma referência quando o assunto é impacto social, com propósito e resultado. Não saia daí! Eu sou Gustavo Roberti e esse é mais um Veruncast. Esta conversa tem o apoio da Verum Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Verum Institute. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Veruncast, o podcast da Verum, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. Eu não sou Bruno Amaral, sou Gustavo Roberti e hoje vou com você aqui, tocando esse nosso Veruncast, trazendo assuntos muito bons. Nós estamos diretamente do SEND, Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica. Então estamos fazendo um evento muito legal aqui e vamos fazer o Veruncast hoje daqui, porque também temos assuntos muito interessantes para a gente trocar. Hoje estou com duas convidadas, uma convidada que já é figurinha carimbada do nosso Veruncast, Fernanda Faria, nossa líder de ESG. Então acho que vamos ter umas trocas interessantes com ela. Bom dia, Fernanda. Bom dia, pessoal. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Adriana. Muito obrigada aí pelo convite. Sejam todos bem-vindos ao nosso Veruncast. Legal. E nossa convidada especial, Adriana do Carmo. Um prazer ter você aqui, Adriana, para trocar com a gente. Bom dia. Bom dia, gente. É um prazer. Muito obrigada. Só para comentar, é o meu primeiro podcast, tá? Fica Obrigada tranquila, pelo convite. Vai ser uma conversa super leve, bem animada e garanto com bastante informação. É a primeira vez, então é a estreia, né? Porque Isso eu tenho aí. certeza que você vai vir outras vezes. Estreando no Veruncast, sensacional. Pessoal, vou apresentar um pouco sobre a Adriana. A Adriana é consultora de projetos sociais na ArcelorMittal, mais de 20 anos de atuação. A Adriana tem se dedicado à gestão de projetos sociais e culturais, com foco em responsabilidade social, captação de recursos e economia circular. Também é pesquisadora do Núcleo de Pesquisas em Ética e Gestão Social do Programa de Pós-Graduação em Administração da PUC Minas, certo? Exatamente. Apresentei bem, apresentei direito. Exatamente. Obrigada pela apresentação. E um detalhe também que eu acho importante é que eu sou representante da diversidade, eu sou surda oralizada e mulher, então para mim também é uma honra representar aí os surdos oralizados. Perfeito, sensacional. Adriana, para a gente iniciar, você podia falar um pouco sobre a sua trajetória profissional, como que você desenvolveu sua carreira e como você chegou até aqui? Vamos lá. Bom, eu comecei minha carreira há mais de 20 anos atrás, né? O problema é que isso acaba denunciando a idade, mas inicialmente minha trajetória foi na área das leis de incentivo, com inclusão em cultura por meio da legislação de incentivo fiscal. Trabalhei muitos anos com captação de projetos, elaboração, prestação de contas, mas em 2016 eu tive contato com economia circular na academia, né? Foi quando eu iniciei um doutorado em gestão social e, na época, uma amiga muito querida pesquisava sobre o tema da economia circular e o meu campo de pesquisa era a justiça social e os investimentos sociais. E eu me apaixonei pelo tema, né? E eu venho, nos últimos anos, mais marginalmente, pesquisando, né, e pensando como que a gente pode conectar a justiça social, investimento social, economia circular, economia, negócios e inovação. E nos últimos tempos, o tema da economia circular vem ganhando muita força, né? A ONU, inclusive, tem considerado que o Brasil, em 2026, é o ano da economia circular no Brasil. Então, é um tema que tem sido muito importante, muito relevante e, para mim, pessoalmente, é muito gratificante estudar e falar sobre ele. Legal.
Você trouxe aí, sua vida sempre foi envolvida a parte mais social, responsabilidade social. De certa forma, teve algum momento na sua vida que te caminhou para isso? Ou você sempre teve com esse ideal, sempre voltada para isso? Bom, a área social sempre, para mim, foi sempre uma paixão, né? Eu nasci em periferia de Belo Horizonte, então, para mim, a ascensão social, ascender socialmente, sempre foi um desafio, né? Eu fui a primeira pessoa da minha família a cursar ensino superior, então, essa mobilidade social sempre fez parte da minha trajetória pessoal. Então, por isso, a inclusão, especialmente de indivíduos periféricos, né, trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade social, tem sido um tema muito importante e relevante. A minha pesquisa, inclusive, foi sobre isso, né, e eu tenho dedicado aí os últimos 20 anos a esse tema. Legal. E, de certa forma, isso ajudou a você enxergar melhor ou enxergar de forma diferente a parte de sustentabilidade, parte de impacto social? Sim, exatamente. As coisas estão entrelaçadas, né? É impossível você fazer justiça social sem falar de economia, sem falar de meio ambiente, né? E sem falar da temática do ESG. Então, assim, para mim foi um caminho natural, né? A entrada na economia circular, depois de tanto tempo de pesquisa e estudos na área do investimento social e da justiça social. Boa. Você tem falado muito sobre economia circular, né? Acho que é uma das suas especialidades, então acho que vamos caminhar o nosso bate-papo para isso. Queria que você primeiro trouxesse o conceito de economia circular para o nosso público. Acho que a maioria deve conhecer, mas com certeza tem pessoas acompanhando a gente que gostaria de ter um pouco mais detalhe o que é sobre economia circular. Queria que você trouxesse para a gente o conceito, para a gente começar o bate-papo em relação a isso. Ótimo. Bom, o tema da economia circular não é um tema novo, mas ele trabalha com uma ideia de um círculo fechado, né? Onde a gente pensa primeiro a gente repensa o nosso modo de consumo, né? A partir da redução do consumo, da reutilização, do reaproveitamento e da reciclagem. Hoje, o Brasil ele gera 14 bilhões de resíduos que não são aproveitados. Apenas 4% dos nossos resíduos, de fato, que são aproveitados no Brasil. E a economia circular ela traz um novo modo de vida, né? Colocando as pessoas no centro. Primeiro, a partir de um letramento ambiental, né, de uma educação ambiental, onde a compreensão é de que o nosso resíduo, de fato, ele gera economia e a gente pode aproveitar. A economia circular na América Latina ela tem um potencial de gerar 8 milhões de empregos. No passado, a gente tinha a ideia de que economia e meio ambiente são coisas excludentes, mas, de fato, isso não é verdade, né? A economia e meio ambiente podem andar juntas, especialmente no sentido de pensar que os nossos recursos naturais eles são escassos. E a gente tem caminhado aí cada vez mais para um consumo imenso, né, gigante. Algumas pesquisas apontam que, por ano, a gente tem consumido mais de um planeta. Então, isso não é sustentável em médio e longo prazo. As indústrias já entenderam que, para que a natureza possa se regenerar de fato, a gente precisa repensar esse consumo e criar novos padrões, né, reaproveitamento dos resíduos que a gente gera hoje. Bom, então, se a gente está falando de economia circular, a gente está falando de negócios, né? Então, pensando que a Adriana hoje está aqui representando a Fundação ArcelorMittal. Adriana, o metal ele é infinitamente reciclável, né? Como a gente já vem conversando sobre isso. Então, dentro de todo o ciclo de economia circular, conta um pouco para a gente sobre como a Fundação Arcelor consegue desenvolver projetos que tenham uma abordagem social, mas que projetos que fortaleçam também o modelo de negócios da ArcelorMittal. Exatamente, Fernanda. O aço ele tem esse poder, né, de ser infinitamente reciclável. E a própria ArcelorMittal hoje ela tem unidades que
reaproveitam 70% do aço na sua produção, né? A gente tem hoje 2 produtos que são produzidos a partir 100% a partir do aço reciclável. A Fundação ArcelorMittal, ela é a conexão do negócio com a comunidade. E a economia circular, ela trata das pessoas no centro, né? Então, a importância o papel da Fundação nesse processo é de colaboração, né? De conectar os atores sociais, as pessoas, as comunidades com esse tema. Então, isso passa primeiro por um letramento, pela educação ambiental, pela conscientização de que o resíduo que eu gero na minha casa, ele é economia, né, pela valorização, inclusive, dos protagonistas dessa cadeia, que são os catadores, né, de material reciclável, que são pessoas fundamentais e que hoje é um grupo minorizado, que está muito à margem da sociedade, que precisa ser valorizado e ser incluído. Então, o papel da Fundação, ele está nesse sentido, né, de dar sustentação ao negócio e de fazer essa conexão direta entre o aço, entre a produção de aço e a comunidade e a sociedade. Interessante, né, Gustavo, que ela falou de colaboração. E a gente usa a colaboração em todos os nossos negócios, nas nossas soluções, como influência em toda a cadeia de valor, né? Não, muito interessante, e eu queria reforçar ainda esse ponto que vocês trouxeram. E a Adriana trouxe números bastante expressivos e interessantes. E aí eu queria reforçar isso assim. A gente está falando de economia circular e trazendo algo que traz impacto real, né? E não só aquele conceito de que não, eu estou atuando em prol do planeta. Mas não, temos números que trazem impacto real, seja econômico, de negócio, etc., né? Exatamente, Gustavo. Assim, quando a gente pensa que menos de 4% do resíduo que a gente gera hoje, ele é de fato reaproveitado, a gente tem um universo grande aí de possibilidades. E é interessante pensar que a economia circular, ela é extremamente colaborativa, né? Não existe economia circular sem colaboração. Então, eu costumo dizer que a economia circular, ela passa pelo CPF e pelo CNPJ, né? O CPF é, de fato, as ações que a gente faz dentro de casa, né? Como é que eu, na minha casa, posso contribuir para esse movimento? Separando o meu lixo, né? E cuidando para que esse lixo, esse resíduo, de fato, ele seja reintegrado à sociedade. É cobrando das organizações, das empresas, que o meu produto ele possa ser retornável, né? E as empresas apoiando e sustentando também esse movimento. É importante a gente lembrar que quando a gente fala de economia circular, a gente está falando do equilíbrio também de 3 pilares, né? A gente está falando do econômico, do ambiental, né? E do social. E isso é a geração de valor compartilhado. A geração de valor compartilhado passa por esses 3 pilares. E aí, Adriana, você havia comentado comigo que todo esse processo de reinserir o material reciclado na cadeia de produção gera diversas economias, reduz carbono, a produção também fica uma produção mais economicamente mais viável. Conta um pouco para a gente sobre esse processo, então. Exatamente. Na ArcelorMittal, hoje a gente tem uma área que pensa sobre isso, né? Como produzir um aço mais sustentável. E a reutilização do material reciclável, do aço reciclável na cadeia, ela reduz o consumo de energia, ela reduz a emissão de CO2, então contribui diretamente para mudança climática, né, para redução aí nas temperaturas no futuro e também para economia na produção do aço, do produto final. Então, ela é muito importante, né? Esse tripé dentro da economia circular, ele é extremamente responsável. E você inclui, traz justiça social para quem está na base da pirâmide, que são os catadores de material reciclável, que são as pessoas mais importantes nesse processo. Vocês já pincelaram sobre colaboração, né? E essa talvez seja a temática que a Verum tem cada vez mais trazendo para o mercado, da necessidade dos atores estarem
comungando do mesmo objetivo, ou seja, esquecer o benefício das partes e entender que existe um objetivo maior e que a gente construa uma relação de colaboração entre todas essas partes para que a gente chegue lá. Trazendo o conceito da economia circular e essa necessidade que vocês já trouxeram isso em pauta, como que você vê a maturidade desses atores em prol dessa colaboração? Como que se trabalha a necessidades diferentes que existem, obviamente, mas como que se trabalha isso para que a gente chegue num objetivo maior? Gustavo, se a gente olhar para 10 anos atrás, hoje a gente está num excelente momento, né? A economia circular, ela vem ganhando força nos últimos tempos, especialmente em questão de política pública, né? Recentemente nós tivemos o lançamento do Plano Nacional de Economia Circular. Então, o Brasil, nos próximos anos, a tendência é que ele seja um case mundial. E a gente tem inúmeras oportunidades, né? No ano passado também a gente teve a regulamentação da Lei da Reciclagem, que é uma lei que oferece benefícios fiscais para as empresas, né, que abrem mão de uma parte do seu imposto a favor de projetos que vão estimular a reciclagem no Brasil. Então, eu diria que assim, a gente está num cenário muito favorável, porque a gente tem políticas públicas importantes, interessantes, um plano nacional de economia circular e a possibilidade das empresas utilizarem renúncia fiscal. O que a gente ainda precisa avançar bastante é no letramento e na educação ambiental, porque a população ela precisa, de fato, se responsabilizar nesse processo, né? Ela precisa entender que o processo da economia circular ele começa dentro de casa, né? Na separação do resíduo e no reaproveitamento, na reutilização. E eu penso que esse hoje é o maior gargalo do processo e é onde de fato a fundação, os institutos, as organizações sociais podem operar, né? Aí a sociedade civil, de fato, trabalhando de forma colaborativa para que a gente possa reeducar a população e, de fato, contribuir para que essa mudança seja mais rápida e efetiva. Muito bom saber assim, a colaboração no nosso dia a dia. Acho que cada vez mais a gente tem que olhar para isso. Falamos muito sobre economia circular. Você conseguia trazer para a gente alguns cases, projetos que, de certa forma, já têm causado impacto, têm trazido êxito em cima dessa temática? Ah, sim. Eu tenho um case maravilhoso, né? Que antes, inclusive, de trabalhar com economia circular, eu trabalhava com economia criativa. E há uns 5 anos atrás, né, trabalhando com legislação para a cultura, né, com projetos de economia criativa, nós identificamos oportunidade de formação de mulheres com a prática da cerâmica. E aí, na época, a gente uniu esse propósito, né, essa formação das mulheres na prática da cerâmica com economia circular. Utilizando o rejeito, o resíduo minerário, né? Então, foi um projeto, na época, realizado em parceria com o ceramista Alex Santana, apoiado pela ArcelorMittal por meio da lei de incentivo, onde a gente desenvolveu uma técnica, né, que usa parte do resíduo minerado acoplado à cerâmica, acoplado à argila, e com isso a gente produz peças, né, em cerâmica. Por essas mulheres, na verdade, produzem essas peças que são vendidas e geram economia. Então, foi muito interessante que a gente partiu de um caminho da economia colaborativa e da economia criativa, mas chegamos na economia circular. A gente mirou economia colaborativa, economia criativa, mas acertamos na economia circular. E é um projeto que hoje ele é um super sucesso, né? Ele é um projeto que é protagonizado pelo Coletivo Sul. Essas mulheres começaram com esse propósito da formação em cerâmica, mas o projeto ele trouxe melhora da qualidade de vida, né? Reduziu, ajudou no processo de saúde mental e agora tem sustentado 30 famílias em Itatiaia-Sul, por meio desse Coletivo Sul, né, que hoje já virou, inclusive, uma organização social que é suportada e apoiada pela ArcelorMittal.
Então, assim, a economia criativa também se conecta com colaboração, se conecta com economia solidária, se conecta com a economia criativa, né? Ela se conecta com a inovação. Então, ela está ali passeando e ela é transversal a diversas outras áreas. Legal. Avançando agora aqui na nossa temática, Adriana, falamos bem sobre economia circular, só queria ir para uma outra vertente que eu acho que você também tem muita propriedade para falar, que a gente pegasse a temática de diversidade e inclusão. Então você como mulher, como surda oralizada, né, esse é o termo, sim, né? Queria que você trouxesse nesse contexto como que você vê tanto a nossa maturidade interna aqui, como os projetos que a gente já evoluiu em cima dessa questão. Maravilhoso, Gustavo. Hoje, os grupos que atuam na economia circular são grupos minorizados, né? A gente tem 54% das catadoras de material reciclável são mulheres. Então, a diversidade ela tem um papel muito importante na economia circular, porque você tem ali na cadeia dos catadores pretos, pardos, mulheres, pessoas com deficiência. Então, é um grupo minorizado que tem oportunidade, por meio da economia circular, de ascender socialmente, de alcançar a justiça social. O próprio Plano Nacional de Economia Circular, que foi lançado no dia 8 de maio, né, que é muito importante aí, é uma política pública muito importante que vai colocar o Brasil nos próximos anos no centro da economia circular. Ele traz esses grupos e essas pessoas para o centro das discussões, né? Então, a economia, ela, de fato, a economia circular, o Planec, que a gente chama carinhosamente, ele traz essas pessoas, esses grupos minorizados para o centro, né? Gerando renda, promovendo justiça social, ascensão social e incluindo economicamente. Então, eu diria que a economia circular não existe justiça social ou economia circular sem considerar os grupos minorizados. Então, um dos papéis fundamentais da economia circular é isso, é trazer a diversidade, é esse olhar para a inclusão e esse olhar para esses grupos que hoje estão à margem aí da sociedade. De certa forma, então, as duas temáticas estão interligadas, digamos assim. São transversais e estão interligadas. Assim, a economia circular, ela apoia diretamente essa justiça social e traz a diversidade para o centro, né? O foco dela são as pessoas. Legal. E olhando o nosso estágio hoje, de toda essa interligação de temáticas e tentando pensar um futuro daqui a 10 anos, assim, quais estágios que a gente tem que percorrer ainda e qual seria o nosso mundo ideal da gente chegar lá em relação à evolução da economia circular e propiciando uma maior inclusão de pessoas e grupos minorizados? O mundo ideal é um mundo com lixo zero, né? Um mundo sem lixo, onde a gente não gere de fato resíduo. É um desafio grande, né? Não acho que a gente vai atingir isso em 10 anos, né? Eu sou mais realista, não vou dizer pessimista, mas eu também não sou uma otimista. Mas eu vejo que a gente tem um longo caminho aí pela frente. Nós temos uma população muito diversa, muito grande e em estágios muito diferentes, né? E se a gente não começar, de fato, a entender que esse processo é meu, a responsabilidade é minha, o lixo que eu produzo na minha casa, esse lixo é responsabilidade minha, a gente não vai fazer essa virada de chave, né? Então, eu acho que assim, a gente precisa passar por um processo grande de conscientização, de educação. O tema da educação ambiental precisa ser trazido para a discussão nas escolas, né? A própria lei da reciclagem, ela estimula as empresas, os condomínios, os espaços públicos a terem a coleta seletiva. O Plano Nacional de Economia Circular, ele também é um marco muito importante, mas ainda é uma questão da prefeitura. A separação do resíduo, a coleta seletiva, ela ainda é uma responsabilidade das prefeituras. E as prefeituras ainda precisam avançar bastante nesse tema. Então, eu diria que sim, daqui a 10 anos, obviamente, a gente vai estar num cenário muito mais confortável, muito mais interessante,
mas eu imagino que a gente ainda precise de mais tempo para poder, de fato, se tornar uma sociedade com lixo zero, né? Contribuindo aí para a regeneração do meio ambiente, que foi uma coisa também que eu acho que a gente falou pouco, que assim, o objetivo final da economia circular é dar tempo para a natureza, para ela se regenerar. Da forma com que a gente consome hoje os nossos produtos, a gente não vai conseguir com que a natureza se regenere. Então, esse é o principal objetivo da economia circular, é reaproveitar os resíduos, né, fazer circular os materiais na economia, para que a natureza tenha o tempo necessário para se regenerar. E, de certa forma, esse status ele é mundial? Ou seja, o mundo está com esse issue e esse problema, ou existem estágios diferenciados? Ou seja, aqui no Brasil é diferente em relação a outras partes do mundo? O desafio é do ser humano, né? O desafio é a nossa relação, de fato, com os recursos naturais. Mas sim, os países estão em estágios diferentes, né? O Brasil ele é um país muito importante para a América Latina, e aí, considerando também que a economia circular avance, ela tem o potencial de gerar 8 milhões de empregos, né, só na América Latina. Isso é uma pesquisa da PNUMA. Então, contribui também, né, para a geração de renda, mas os países estão em estágios diferentes, né? Eu tive a oportunidade recentemente de visitar a Patagônia e fiquei muito admirada, né, com os glaciares, né, a Patagônia. Você percebe ali esse movimento de aquecimento global, né, porque os glaciares eles estão cada vez mais se reduzindo. Mas no Chile e na Argentina, especialmente na região da Patagônia, você vê um avanço maior em relação ao tratamento do resíduo. Então, lá é incomum ver resíduo nas ruas, é muito comum você ver a separação correta dos materiais, espaços para você separar o vidro do plástico, o material reciclável do não reciclável. E uma coisa que me chamou muita atenção, que o Brasil ainda está engatinhando, que é o reaproveitamento dos resíduos da construção civil. As casas no Chile e na Argentina, né, na Patagônia, elas são produzidas a partir do resíduo da construção civil. No Brasil, a gente ainda não tem esse hábito, né? Você vai construir um prédio, vai ter uma nova obra, você consome tudo do zero. Mas lá não, lá a telha de amianto, o telhado, tudo é reaproveitado. Então, eu penso que a gente está hoje em estágios muito diferentes. Mas o que é bom é que a gente tem muitas oportunidades aí e muitos desafios também. Pegando esse ponto que você trouxe da construção civil e do reaproveitamento, quais são os desafios ou a dificuldade que nós temos para tentar seguir o mesmo exemplo? Eu imagino que, em primeira ordem, a legislação, né? A gente precisa ter uma legislação que favoreça e estimule esse reaproveitamento dos resíduos, especialmente na construção civil, né? Eu não sou da área da construção civil, eu sou do campo social, então eu desconheço, por exemplo, as legislações. A gente precisaria hoje ter legislações que estimulem as construtoras e que ofereçam benefícios fiscais também para que as construtoras reaproveitem esses materiais, né? Eu penso que esse é o pontapé. Se a gente tiver hoje políticas públicas que favoreçam, que estimulem a construção a partir de materiais recicláveis, e o design também, a inovação, né, de uma forma que esses produtos possam ser de forma seguras, reutilizadas, a gente vai avançar nesse tema. Ou seja, né, o pilar econômico ele também precisa acontecer, né, em equilíbrio, porque a viabilidade econômica também permite que as atividades sejam feitas dessa forma, né, com a reciclagem. Bom, Adriana, e quem quiser colocar a economia circular no seu projeto, ou seja, que esteja pensando, que conselhos, que dicas que você traria para tentar ir por essa toada aí?
Bom, eu vou começar pela pessoa física, né, que é um esforço diário que eu tenho feito na minha casa, né. Eu também, meu telhado é de vidro, então eu tenho um esforço diário em casa, primeiro, de separar meu resíduo. Ainda não consegui chegar no estado da arte de lixo zero em casa, mas o meu desafio e esforço diário é esse. É educar o meu filho, eu tenho um filho de 7 anos, é um desafio imenso de educar as crianças para que elas possam também reduzir o consumo, repensar, reutilizar, doar brinquedos, né, reaproveitar o que a gente tem em casa. Esse é um desafio. Então, eu digo que assim, a gente começa primeiro dentro da nossa casa. Quando a gente conseguir em casa atingir esse estado da arte, do lixo zero, da separação correta dos resíduos, aí a gente pode sair, né, para o nosso ciclo social. É o nosso prédio, é a nossa comunidade, né, são as pessoas, influenciar as pessoas à nossa volta e as organizações, né, como que as organizações podem contribuir para isso? Estimulando seus empregados também, né, adotando as práticas de reciclagem, de lixo zero nos edifícios, nos prédios, as empresas que fazem declaração de imposto de renda modelo lucro real, elas podem também utilizar a renúncia fiscal para estimular projetos de reciclagem. Então, assim, tem muitas oportunidades para a pessoa física e também para a pessoa jurídica. Então, o que eu recomendo é organizações, empresas, estudem sobre a lei da reciclagem. Você pode hoje destinar uma parte do seu imposto de renda devido, pessoa física e jurídica, para projetos que estimulem a reciclagem. E pessoas físicas, exercitem, né? Separem o seu resíduo em casa, separe da forma correta, eduquem os seus filhos, né? E tragam essa prática aí para a atividade diária. Muito bom. Bom, a gente está caminhando aqui para o nosso final, aí, como eu falei, a gente vai para o final para trazer o que foi útil para a gente dessa conversa. Eu tentei anotar aqui, mas fui meio prejudicado, microfone, caneta, barulho, celular, o negócio foi meio complicado, mas vou tentar trazer aqui. Então a gente conversou com a Adriana do Carmo, consultora de projetos sociais na ArcelorMittal, conhecemos um pouco sobre a trajetória profissional dela, e aí ela trouxe que ela foi a primeira da família dela a fazer ensino superior. Falamos um pouco sobre sustentabilidade e impacto social, conhecemos sobre economia circular e a partir daí ela começou a trazer números bem interessantes. Então nós geramos 14 bilhões de resíduos, né? E que não damos direcionamento a eles. Somente 4% a gente aproveita. E a partir daí falamos como que a gente pode fazer com que a economia circular traga impacto social real. E ela trouxe que só na América Latina a gente pode gerar 8 milhões de empregos. Aí falamos sobre projetos, cases, ela trouxe relacionado às mulheres fazendo cerâmica. Entramos um pouco na parte da Arcelor, que tem 70% do seu aço em alguns projetos também direcionados à economia circular, certo? Aí entramos num assunto importante sobre como que a colaboração impacta ou está diretamente relacionado à economia circular, a importância da educação ambiental. Falamos sobre, de certa forma, uma conexão muito próxima entre diversidade e inclusão e a economia circular. São dois assuntos que andam juntos, que no futuro o ideal é que a gente chegue a lixo zero, e que isso começa tanto na parte de pessoa física, né, que a nossa responsabilidade de separar o lixo corretamente, de desenvolver uma educação relacionada a isso, mas também as empresas têm que olhar para isso e talvez se desenvolver ou buscar informação sobre a lei da reciclagem. Certo? Mais ou menos isso que falamos aqui. Exatamente, muito bom. Vou pedir para a Fernanda falar para a gente o que foi útil para ela. Bom, para mim o que é útil é pensar em colaboração. Não existe uma necessidade de ter um consenso entre as partes, porque a gente está falando de múltiplos atores, mas é fundamental ter uma convergência de intenções. Então, quando você tem uma convergência de intenções, você consegue conciliar os interesses, né, de todas as partes interessadas, dos stakeholders. Legal.
E Adriana, aí você pode trazer para a gente o que foi útil para você desse bate-papo com a gente e aí também dar a sua mensagem final. Gente, adorei a estreia, né? Como eu disse aqui no começo, primeira vez que eu participo de um podcast, fiquei muito confortável, adorei essa troca. E o que eu diria, né, gente, que economia e meio ambiente andam juntos, né? Não tem como dissociar essas duas coisas, né? É folclore achar que são coisas antagônicas. Se a gente quer no futuro um futuro com justiça social, com desenvolvimento econômico, a gente precisa cuidar do meio ambiente. E a gente não vai ter futuro se a gente não cuidar do meio ambiente hoje. Então, a minha mensagem final é essa. E obrigada. Legal. Como diz a Fernanda, estreia, mas você brilhou. Então, é estreia de muitos que vem pela frente aí. Obrigada. Pessoal, finalizando aqui, nosso Veruncast direto do Send. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhem, ative o sininho, dá o joinha aí e aguarde o próximo, semana que vem tamo aí. Abraço, tchau, tchau. Este episódio contou com o apoio da Verum Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veruminstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Veruncast é uma produção da Verum Partners e da Verum Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini, edição e pós-produção Grace Lisboa, logística Camila Ishikawa, marketing Valéria Trombini e Bruna Sanino. A Verum Partners e a Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.